Olá pessoal, estamos dando início a mais uma aula de história e hoje nós vamos falar aí sobre reforma protestante, tá pessoal? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse tema porque é um tema muito interessante, beleza pessoal? Pessoal, olha só, quando nós falamos em reforma protestante, nós estamos falando de um movimento reformista que surgiu no cristianismo no século XVI, galera. Esse movimento ele iniciou-se a partir de Martinho Lutero, um monge católico que estava completamente insatisfeito com algumas práticas e questões teológicas defendidas por quem, galera? Pela Igreja Católica. A atuação de Lutero teve como ponto de partida a divulgação das 95 teses, galera. Tá? Essas 95 teses, elas se espalharam rapidamente, né, pela Europa e deram a origem ao reformismo, né? Onde? Na Igreja Católica. Tá? A atuação de Lutero, né, vai dar início a um movimento, né, conhecido como protestantismo e também conhecido, né, como reforma protestante, tá, pessoal? A reforma protestante ela teve algumas causas, tá? Relacionadas aos aspectos políticos, econômicos e teológicos, galera. E vai resultar, né, da corrupção existente na Igreja Católica, pessoal. Tá? Além disso, teve resultado de interesse políticos vindos, né, de nobres que viraram reformistas, né, e viram uma possibilidade de quê? De romper o vínculo de autoridade com quem, galera? Com o Papa, o líder máximo, né, da Igreja Católica, tá, pessoal? Essa questão ela foi imposta aos interesses econômicos, né? Uma vez que a igreja estipulava e cobrava, né, impostos de todos os seus fiéis, galera. No aspecto teológico, o ponto imediato a ser destacado é a insatisfação de quem? De Martinho Lutero. Né? Martinho Lutero estava completamente insatisfeito com as práticas da Igreja Católica. A Igreja de Roma era naquela época, naquele período, né, pessoal, a maior autoridade da Europa Ocidental e detinha um imenso poder, uma vez que era dona de terras e riquezas, o que, galera? Gigantescas, pessoal, exatamente, tá? Além disso, a autoridade do Papa impunha-se, né, além do campo religioso, né, alcançando o quê? O campo político, pessoal. Exatamente. Os reis, né, da Europa tinham seu poder sustentado pela autoridade de quem, pessoal? Vocês conseguem me responder? Da Igreja Católica, pessoal. Uma vez que era praticamente impossível manter-se no comando sem a aprovação do Papa. Sendo assim, a Igreja Católica, né, possuía o monopólio da vida política e religiosa dos europeus, galera. Exatamente. A Igreja ela detinha um poder sobre essas pessoas, tá, pessoal? Até aqui tá claro? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá tranquilo? Então, pessoal, focando no aspecto teológico, né, muitos começaram a questionar a posição da Igreja, né? Antes mesmo de Lutero, já haviam existido na Europa movimentos religiosos e figuras do clero católico que questionavam determinados princípios do catolicismo, galera. Ao longo do tempo, né, pode-se ressaltar, por exemplo, os valdenses que surgiram na França no final do século XII, galera. Tá? Em relação às questões políticas, existia uma série de reis, nobres e autoridades, em geral, que estavam interessados em romper o poder secular com os religiosos, galera. Isso significava o quê? Que muitos viam o rompimento como uma forma de consolidar, de assegurar mais poder, sem a necessidade de ter que se sujeitar ao quê? À autoridade. E quem que era a autoridade nessa época, pessoal? O Papa. Tá? Não esqueçam disso. Tá? Nas questões econômicas, há de se destacar que na região norte da Europa havia uma insatisfação muito grande com a quantidade de impostos que deveriam ser repassados para a igreja, galera.
A tal questão intensificava-se em um contexto em que as penínsulas Itálica e Ibérica estavam em franco desenvolvimento e enriquecimento, enquanto regiões como a que corresponde à atual Alemanha eram pobres e enfrentavam dificuldades econômicas, tá? E mesmo assim eram obrigadas ao quê, galera? A pagar esses impostos. Para quem? Para a igreja. Tranquilo? Então, galera, Martim Lutero estava insatisfeito com certas condutas da igreja, sobretudo com as indulgências que eram comuns na igreja católica da época, tá, pessoal? Nesse contexto, essas práticas aconteciam por meio de dízimos feitos pelos fiéis para a igreja em troca de quê, galera? Do perdão de seus pecados, galera, exatamente. Além disso, o Papa Leão X havia oferecido indulgências para aqueles que contribuíssem com dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Lutero tinha também a discordância de conteúdos teológicos a respeito da salvação e de outras práticas e ações da igreja, pessoal. Com isso, o monge elaborou um documento conhecido como 95 Teses, tá? Então, a partir de então, galera, as ideias de Lutero elas vão se espalhar pela Europa com rapidez. Nesse momento, a intenção de Lutero não era romper com a Igreja Católica, não, pessoal. Ele queria apenas que se realizasse uma reforma em determinadas questões, tá? O rompimento de Lutero com a Igreja Católica só vai acontecer quando foi excomungado pelo Papa em 1521. Ou seja, quando nós estamos falando em ser excomungado, ele foi expulso da Igreja Católica, tá, pessoal? Para vocês entenderem melhor. As 95 teses, né, de Lutero, documento no qual manifestava a sua oposição teológica às práticas da igreja, né, da igreja de Roma, foram enviadas para o arcebispo, né, de Mainz, Alberto de Brandemburgo, pessoal, em 31 de outubro de 1517. A intenção de Lutero era levantar um debate para que reformas dentro da igreja acontecessem, pessoal. A maior intenção de Lutero nesse período era que acontecessem essas reformas, tá, pessoal? Lutero, ele defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem a mediação de intermediários, sem precisar das indulgências. E isso, né, pessoal, era a base do catolicismo. A base teológica de Lutero, né, baseava-se em um versículo bíblico que afirmava que o justo viverá pela fé, galera. Aqui, Lutero passou a defender as ideias de que não eram as boas ações que salvavam, né, uma pessoa, mas sim a fé, galera, tá? As ideias de Lutero espalharam-se pela Europa, resultando na convenção de milhares de pessoas, galera. E no surgimento de outros reformadores, como João Calvino, né, um dos mais famosos aí. Com isso, o protestantismo foi consolidado, foi se consolidando, né, vamos dizer assim melhor, de uma vertente religiosa, tá? E dele nasceram o quê? Diversas igrejas e denominações, o quê, galera? Protestantes, tá ok? Ficou claro? Vocês conseguiram entender? Aguardo vocês aí na próxima aula, beleza?